Bueno, continuando com a nossa aula, que eu tinha parado para falar sobre, né, que eu falei para vocês que ia dar um rolo danado, trocar o pronome complemento indireto lê por ser, junto do complemento direto, eu aposto que a cabeça de vocês ficou aquela confusão, né? Quem já conhece a língua, já estudou um pouquinho de espanhol, já sabe o que eu estou falando. Quem está vendo a língua, está vendo a língua pela primeira vez, está vendo sobre os pronomes complementos, né, o indireto, isso aqui realmente é um pouco enroladinho. Então, qual que seria a ordem correta da frase em espanhol, que eu falei na última aula? Vamos ver de novo aqui. Sujeito, mais, que é o sujeito, mais pronombre, objeto indireto, mais pronombre, objeto direto, mais o verbo. Bom, assim, não deu para vocês terem noção nenhuma hasta agora, pero vamos atender-la agora. Exemplo, eu digo a verdade a minha família. Eu falo a verdade, eu digo a verdade para a minha família. Pongam atenção. La verdade, o que é? A verdade é objeto direto. Para a minha família, nós vamos perguntar, igual em português, nós aprendemos, né? Objeto indireto. Para quem, a quem? Vai usar a preposição. Então, eu digo a verdade a quem? A minha família. Objeto indireto. Até aí está igual como português. Bom, mirem la transformação. Agora, pongam la atenção como que a frase vai ficar. Transformando a frase. Yo le la digo. Yo le la digo. Ficou esquisito, não ficou? Não, mas ficou super esquisito. Ficou muito estranho. Não se fala assim, ó. Yo le la digo. Esse lê, pergunto primeiro. Vamos destrinchar, vamos devagar. Porque às vezes eu sou meio empolgadinho, eu tenho que dar uma paradinha. Então, vamos lá. Yo le la digo. Primeiro, identificar, primeira coisa que faz, primeira atitude, né, primeira conduta, quando olha uma frase dessa, você vai assim, que é isso? Bom, yo, você já sabe que sou eu, né, la garantia sou yo. Então, yo sou eu. Le, esse le, o que é le? Le, nós já sabemos que é pronome, complemento indireto, objeto indireto. Lá, pronome, complemento direto, digo, digo mesmo. Lê lá. Então, o lê vai ser o quê? Vai ser o pronome complemento da minha família. Objeto indireto é lê. Lá, o que é verdade. Mas, olhando bem, até para falar não fica feio, de eu lê lá digo, fica horrível. Então, a gramática espanhola, muito inteligentemente, troca o pronome complemento o pronome complemento indireto lê por ser. Aí fica tudo resolvido e soa até melhor e bem mais bonito. Então, como ficaria? Yo se la digo. Não é fantástico? Que bueno. Então, é isso mesmo, é fantástico, porque mudou de ficar yo le la digo, ficou horrível. Tanto para escrever como para falar. Então, troca-se o pronome complemento le pelo se. Yo se la digo. Puxa a setinha aí depois, quem quiser, e coloquem que o se equivale a o le, que é pronome complemento indireto. Então, ficou o sujeito, que sou eu, pronome objeto indireto, o se, que, na verdade, está no lugar do le, mais o pronome objeto direto, que é o lá, mais o verbo no final, digo. Então, como que é em espanhol? Sujeito, pronome objeto indireto, pronome objeto direto, mais verbo. Yo se la digo. Entenderam? Espero que sim. Vamos a identificar primeiro os objetos diretos e indiretos em las frases. Então, agora nós vamos fazer uma prática, hagamos práticas agora, e vamos identificar primeiro os objetos direto e indireto na frase. Vamos lá, vocês vão fazer junto comigo. Ricardo entregou los cuentos a Raúl. Primeira frase. Pergunta a vocês, qual que é o objeto direto e indireto da primeira frase? Muy bien. Los cuentos é objeto direto, a Raul a quem, sempre pergunta para o verbo, entregou o que a quem, tá? É igual ao português, entregou o que a quem, entregou o que para quem. Então, los cuentos, objeto direto, Raul, objeto indireto. Las profes enseñan la lección a los alumnos, sujeito, profes, enseñam o que? La lección, objeto direto, a quem? A los alunos, objeto indireto. Javier sempre regala livros a sua novia. Sujeito, Javier.
sempre regala. Regala o quê? Livros, objeto direto. A quem? A sua novia, ou a sua noiva, a sua namorada. Complemento indireto. Ahora, sustitui os objetos subrayados por pronombres e reorganiza as frases. Agora, vocês vão substituir os objetos subrayados, que são os objetos sublinhados, essa palavra que é muito em questão de concurso, viu? Subrayado significa sublinhado. Vou falar devagar aí para quem quiser anotar. Então, subrayado significa sublinhado. Agora, substitua os objetos sublinhados por pronomes e vai reorganizar as frases. Então, vamos lá. Primeira frase. Él da informaciones a los turistas. Como é que vai ficar? Digam aí, vamos lá. Él les dá informações. Ele, quer dizer, a pessoa, les dá. Dá para quem? Para os turistas as informações. 2. Ana entregou o trabalho a seu professor. Como seria? Se lo entregou. Muito bem. Vamos repetir a 2 de novo, que quem não tiver entendido. Ana entregou o trabalho a seu professor. Para não ficar aquela coisa feia, né? Que ficaria horrorosa. Ana lo entregou, fica horrível. Fica Ana se, que é a seu professor, lo entregou o trabalho. Muito melhor. 3. Marina prestou alguns livros a Rafaela. A Marina emprestou alguns livros para a Rafaela. Marina lhe prestou alguns livros. Ou pode ser, Marina se los prestou. Los padres cuentam histórias a seus hijos. Os pais contam o quê? Histórias para quem? Para os seus filhos. Então, vai ficar, los padres, tem 2 modos de fazer, tá? Los padres les cuentam histórias, já está dizendo que é para os seus filhos. Ou los padres se las cuentam. Existem 2 formas de nós fazermos esses exercícios, igual eu estou falando para vocês. Tá? Vai depender de como a questão pedir, como a questão cobrar do candidato. Põe em ordem as palavras e reescribe as frases. Las a Javier pruebas Maria entregou. Pongam lá atenção. Então, vamos lá. Vamos colocar ordem nas palavras e reescrever as frases. Javier las entregou a Maria. Ou Javier se las entregou. Se, por causa da Maria, las, as provas para ela. Contou lá Julio a história Helena. Julio se lá contou. Já sabe que é quem? A história. Les Felipe películas sempre trae nuevas. Felipe sempre las trae. O Felipe se las trai sempre, tá? Então, existem várias formas de nós colocarmos ordem nas frases com complemento direto e indireto. Então, antes de terminar essa aula, vou repetir mais uma vez. Vamos lá, para quem quiser anotar. Pronome complemento direto é lo, lá, los, las. Vai estar relacionado com quem? Vai estar relacionado com o objeto. Muito bem. Pronome complemento indireto, le e les, vai estar relacionado com quem? Vai estar relacionado com a pessoa. Quando estiver na presença de uma frase grande e juntar o objeto direto com o objeto indireto, lembrar da ordem sujeito, mais pronome objeto indireto, mais pronome objeto direto, mais verbo. Em certas situações, o le e o les vão ter que ser substituídos pelo se. Então, o se vai funcionar como pronome complemento indireto, tá? Igual nós já vimos alguns exemplos que eu já citei. Então, vai ser se, las, se, los, alguma outra coisa. Não existe se lê e se lês, tá? Por favor, isso não existe. O se já está substituindo o pronome complemento indireto, que é o le ou o les. Bueno.
Vimos os pronomes complemento, objeto, direto e indireto. Agora nós vamos ver um pouco sobre os pronombres indefinidos. O que são os pronombres indefinidos? Eles se referem a personas ou coisas de uma maneira vaga ou indefinida. Como o próprio nome diz, é um pronome indefinido, né? Ele não define, é indefinido. Indefinidos que podem acompanhar o no el substantivo. Então, vamos lá. Indefinidos invariáveis. Algo, nada, alguém e nadie. Nadie, quem quiser anotar em parênteses, significa ninguém. Então, indefinidos invariáveis. Algo, nada, alguém e nadie. Algo e nada referem-se a coisas, enquanto alguém e nadie referem-se a pessoas. Veja a utilização como pronome. Vamos lá. Algo me parece malo. Algo me parece mal. Nada lhe parece bueno. Nada lhe parece bom. Ha visto alguém detrás de la puerta. Viu alguém atrás da porta. A nadie lhe importa lo que Rocio disse. A ninguém importa o que Rocio disse. Algo e nada funcionam como advérbio quando modificam adjetivo, particípio ou advérbio de modo. O algo tem sentido de um pouco e nada tem sentido de muy. Me sinto algo feliz, advérbio. Esta chica não me parece nada contenta. Essa menina não me parece muito contente. Então, o algo tem sentido de um pouco e o nada tem o sentido de muy. Algo e nada também funcionam como substantivo. Juanito notava algo de satisfação em sua mirada. Juanito notava um pouco de satisfação no seu olhar. Não vou dar-te nada que seja feio. Não vou te dar nada que seja feio. Então, o algo e o nada também tem funcionam como substantivo, a chamada função substantivada. Bom, adjetivos demonstrativos. Adjetivos demonstrativos. Los adjetivos van delante del nombre al que determinan y concuerdan en género y número con él. El español es más preciso en relación a la capacidad para indicar la proximidad ou bien la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio, que outras línguas, e esta ideia de distância viene dada essencialmente por los demonstrativos. Estos podem estabelecer uma relação temporal ou espacial com el hablante. Então, a língua espanhola, em relação até com o português, ela é mais precisa, ela é mais pontual quando ela quer indicar, tá, a proximidade, a distância com a pessoa que está falando, com quem está se conversando. Então, vamos ver aqui a tabela dos pronomes demonstrativos em relação a isso. Primeiro grau de distância, masculino e feminino, tá? Este, esta, estos, estas. Advérbio correspondente, aqui e acá. Então, é o primeiro grau de distância, mais próximo. Segundo grau, tá intermediário. Esse, essa, esses, essas, aí. Terceiro grau, aquele, aquele, aqueles, aqueles, ali e alhá. Então, o primeiro grau de distância é aquele grau que está mais próximo de mim que estou falando. É este, esta, estes, estas, aqui, acá. Segundo grau de distância está um pouco mais afastado de mim. Esse, essa, esses, essas, aí. E o terceiro grau de distância é aquele que está mais afastado de mim, né, Marise, que estou falando aqui, dando aula para vocês, que é aquele, aquele, aqueles, aqueles, ali e alhá. Marise, eu tenho que saber isso? Tem. Tem que saber, não é que seja obrigatório saber, mas é bom saber por quê? Para vocês localizarem, como eu já falei, localizarem a frase no tempo e no espaço. O espanhol, com relação ao nosso português, ele é muito incisivo nisso, questão da relação do artigo demonstrativo. Tá? Então, é bom vocês copiarem esse quadrinho, anotarem esse quadro, que até facilita quando vocês estiverem estudando, lendo algum texto, ou respondendo questões de interpretação. Às vezes, a banca até troca, né? Ela troca o este por aquele, ou ela pode trocar o estes por aqueles. E isso, sem querer, pode fazer você trocar até o sentido, o contexto do que está
no texto ou se confundir em alguma questão, tá bom? Espero por vocês na próxima aula. Hasta la vista.